Era para estar aparecendo. Deixa eu ver aqui. What's the problem? Compartilhar a tela. Você está compartilhando a tela. É. E agora? O que é que está aparecendo agora? Ah, pronto. Agora chegamos na hora, então. Tá. Então, vocês lembram da aula passada? O liberalismo é uma ideia posterior a esses autores, né? Eles não se diziam liberais. Não existia essa expressão ainda, vai existir só no século XIX. É a galera olhando do futuro, principalmente do século XX, e fala, olha, aqui que começou o que a gente está chamando de liberalismo. E esses foram os primeiros liberais. Então vamos colocar o John Locke, que foi o tema da aula passada, e o Adam Smith. Então o Adam Smith escreve um livro de economia que simplesmente foi um livro revolucionário, mudou a forma de se entender a economia, né? Praticamente enterra, esse livro aqui, ele enterra o mercantilismo de vez. Do ponto de vista econômico, ele prova que o mercantilismo não é insuficiente e que o que ele está propondo, que depois vamos chamar de liberalismo, né? Que aqui a gente pode chamar de livre mercado, livre concorrência, ele está propondo, a defesa dele toda é do livre mercado e da livre concorrência. E que o livre mercado e a livre concorrência é infinitamente mais benéfico para o Estado e para a sociedade em geral. Para a economia, para o governo, para tudo. Ele vai defender que a livre concorrência, inclusive a livre concorrência é uma consequência, é até uma obediência à lei natural do ser humano. Né? Porque o ser humano, cada um busca o melhor para si, e nisso de cada um buscar o melhor para si, a gente vive numa espécie de luta uns contra os outros, e que isso é uma lei natural, uma lei da natureza. Então a livre concorrência ela tem que ser respeitada, até porque é uma lei natural, uma lei da natureza. A gente concorre, segundo Adam Smith, por tudo, né? Desde namoradas até emprego, tudo, prestígio. Então isso é uma lei, é como se fosse uma lei natural, inclusive. Tá bom? Então, Adam Smith ele vai viver entre 1723 a 1790. Durante a vida dele, vai ter a independência dos Estados Unidos. Tá? Ele vai viver justamente no período do iluminismo e vai trocar figurinhas. Ele era um escocês que morava numa cidade lá da Escócia, não tão grande, né? No entanto, quando ele lança o primeiro livro dele sobre os valores morais, ele ganha certo prestígio, porque ele foi tipo um prodígio, né? Com 27 anos ele já era professor lá da Glasgow, uma faculdade lá que ele achava melhor do que a Oxford, né? Quando ele foi para Oxford, ele falou que lá o pessoal não era safo e voltou para a faculdade que ele estudou, inclusive, né? Que depois ele virou professor. Então ele era amigo de David Hume, né? Que é um gigante da filosofia, do Watts, que foi o cara que praticamente inventou a máquina a vapor, que depois ia ser o principal elemento da Revolução Industrial, né? O Adam Smith está no comecinho da Revolução Industrial. Já teve a Revolução Gloriosa, a burguesia já assumiu o poder, mas ainda está lutando contra aqueles entraves, né, do mercantilismo. A mentalidade ainda é mercantilista, a mentalidade ainda é de acúmulo de metal preciosos, ainda é de ficar rico tendo uma balança comercial favorável, sabe? Ainda é explorando, acumulando e guardando metais preciosos. Então ele vai mudar o foco, vai falar que não é isso, não é o acúmulo que deixa ninguém rico. É o trabalho e o comércio, né? Tem que pensar no consumidor. Então, por isso que ele é moderno, que ele está falando aí, qualquer pessoa moderna, qualquer coach que vai numa empresa fala hoje em dia, e que as pessoas na época não sabiam. Olha, os fisiocratas diziam que o que dava a riqueza vinha da terra. Presta atenção no título do livro, olha. A riqueza das nações. Como é que uma nação faz para ficar rica? Tanto que depois desse livro, né, o livro tem um impacto muito grande lá na Inglaterra, a Inglaterra se torna, no outro século, já o país mais rico da Europa, do mundo, né, conhecido do mundo ocidental. A gente só conhece a história do Ocidente, ninguém sabe o que estava acontecendo lá para o outro lado. Mas a Inglaterra já é. Olha, Portugal e Espanha, que foram assim, os maiores ícones do mercantilismo, eles decaíram e viraram, inclusive, Portugal vira até um escravo
da Inglaterra. Vocês não lembram como foi que a família real veio para cá? Vem fugida do Napoleão e com a ajuda da Inglaterra financeira, Portugal vai virar uma dependente, né? Vive, depende praticamente integralmente da Inglaterra, tá? Então, até a abolição da escravidão no Brasil foi pressão dos ingleses, né? Então, a Inglaterra ela vai se tornar o grande império mundial e só vai ser superada pelo filho dela ainda depois, que é os Estados Unidos, né? A galera sai da Inglaterra para ir para os Estados Unidos e lá eles conseguem ser mais prósperos do que do que o próprio pai deles, que é a Inglaterra. Assim como o Brasil não. O Brasil nunca superou Portugal de fato. O Brasil é mais rico que Portugal em PIB porque o Brasil é maior. Mas se fizer um cálculo mesmo per capita, o Brasil não é um país... Se distribuir a renda, o Brasil não é mais um dos países mais ricos do mundo. O fato do Brasil ser a 7ª ou 8ª economia, já foi a 5ª, né? Não significa que nós somos um país rico. Isso é só uma ilusão. Tá? Porque a gente produz muito dinheiro porque nós somos muito grandes. Nós somos o 5º maior país do mundo, pô. 5º, 6º. Tá? Então, o que ele vai aqui, olha? O abandono das práticas mercantilistas que empobreciam a nação e propunha o estabelecimento do livre comércio e o fim da presença, quando ele está falando aqui da presença do Estado, especificamente o monarca se metendo em tudo, ou o chefe de executivo, entendeu? Apontava o trabalho como fonte de riqueza. Esse lance do trabalho ser fonte de riqueza vai gerar uma teoria chamada teoria do valor-trabalho. Aí que eu estou fazendo tolice aqui. Deixa eu aceitar alguém que entrou aqui. Que é provavelmente uma das coisas mais influentes do pensamento. É até difícil dizer qual é a maior influência do pensamento de Adam Smith, mas eu diria que é o valor-trabalho. Mais influente ainda do que a mão invisível, porque a mão invisível foi meio que uma criação pós. Ele mesmo não falou tantas vezes assim de mão invisível, né? Apesar dele deixar subentendido no livro o que as pessoas chamam de mão invisível, né? Que é a autorregulação. O mercado se autorregula pela lei da oferta, da procura e tal. Isso fica subentendido no livro todo, do Adam Smith. Mas a expressão mesmo, mão invisível, ele só usa uma vez num livro que na edição que eu tenho aqui em mãos tem 500 páginas. E segundo os caras que vivem para estudar Adam Smith, ele só usa essa expressão 3 vezes durante a vida toda. Tá? Então aqui, ó, botei aqui do lado a Riqueza das Nações, né? Tem uma super interessante, né? Uma edição da revista super interessante só sobre a Riqueza das Nações. Tá? Então a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza do príncipe, porque no mercantilismo era assim, né? A riqueza de uma nação se media pela quantidade de metais preciosos que a coroa tinha. E outra coisa interessante aqui, porque nessa época aqui, é a época que descobriram diamante e ouro no Brasil, né? E Portugal, porra, vai com olho desse tamanho, vai com olhão e tenta fazer assim o máximo do mercantilismo que tu possa imaginar, né? Tenta controlar e taxar o máximo de diamante. Acaba, na época que Portugal descobriu aqui as Minas Gerais, tinha sido a maior descoberta de diamante, de pedras preciosas da história da humanidade. Portugal pegou tanta pedra preciosa, que o preço do diamante caiu na Europa mais ou menos 70%. Inundou. Eles pegaram, assim, nunca nenhuma nação tinha tido tanto acúmulo de pedras preciosas e mesmo assim Portugal não virou a nação mais rica do mundo. Provando que Adam Smith estava certo. Tá certo? Esse pessoal que quer só acumular metais preciosos, um dia tu vai gastar e tu não vai ter como fazer mais. Então é o comércio, a produtividade, a riqueza do povo. É quando o livre comércio do povo faz ter engajamento, faz ampliar mercados. É assim que uma nação fica rica. E não guardando metais preciosos no fundo do baú. Então, o primeiro capítulo do livro é sobre o processo de divisão do trabalho, como a nossa coleguinha falou aí. Por quê? Ele vai falar que a divisão do trabalho é fundamental para a riqueza de uma nação. Ele não quer saber as causas que deixam uma nação rica. Então ele vai falar, a primeira coisa é a divisão do trabalho. Por que ele vai falar isso? Antes desse processo de divisão do trabalho, que surge com o comecinho ali da Revolução Industrial, as pessoas faziam tudo. Por exemplo, tu fazia a tua casa e tu era responsável, tu e a tua família, e o grupo que você vivia, né, a comunidade em geral,
por toda a sua subsistência ali. Você tinha que fazer tudo, tá? Você tinha que fazer a sua roupa, fazer sua comida, fazer tudo responsável pela sua subsistência. Com o processo de divisão do trabalho, não. Vai trabalhar primeiro numa manufatura, depois numa fábrica, e você vai dividir as funções com outras pessoas e você vai fazer só uma coisa. E a Adam Smith vê isso como sendo bom porque vai aumentar a produtividade. Ele dá o exemplo sempre da fábrica de alfinete, né? Que dizem que tinha uma fábrica de alfinete lá perto da casa dele, e por isso que ele usava sempre a fábrica de alfinete, né? Então, cada um fazendo um pedaço lá do alfinete, você vai fazer muito mais alfinete por dia do que uma pessoa só fazendo todo o processo, fazendo todo o alfinete. Você se especializa e fica muito hábil em fazer só uma coisa, né? Então, ele usa esse exemplo do alfinete, depois Marx vai usar o exemplo do casaco, né? Que dizem que ele só tinha aquele casaco. Então, quando ele fala, quando ele vai dizer valor de troca, valor de uso de troca, que ele também aprende com Adam Smith. Aliás, o Capital, ali os primeiros capítulos do Capital, do Marx, é dialogando com Adam Smith. Tá certo? É dialogando com Adam Smith. Ele tenta mostrar as insuficiências, né? Ele tenta mostrar onde foi que Adam Smith se equivocou. Adam Smith foi muito otimista com relação ao mundo que estava surgindo com a Revolução Industrial, né? Só que aí, um século depois, aconteceram coisas não previstas por Adam Smith, o que é natural, né? Não dá para saber para onde o futuro vai. Não dava para saber a bagunça e a confusão que ia ser o comecinho da Revolução Industrial, né? Então, ali no início, era até natural a empolgação, né? Pô, a gente está derrubando uma coisa aqui que não funciona já faz tempo, que é o mercantilismo. Então, propondo outra coisa. E essa outra coisa que a gente está propondo é melhor, e vai ser melhor. Vai levar a gente para um lugar melhor. Só que aí acabou tendo consequências não previstas também, que é o processo de urbanização desordenado, né? Muita gente aglomerado e sem uma rede de esgoto, epidemias. Teve as consequências não planejadas também, né? Exploração do trabalho, pessoas perdendo membros na fábrica, não havia nenhum tipo de amparo ao trabalhador. Então, tudo isso daí foram consequências, foram coisas que o Adam Smith não preveu e talvez até não tinha como, né? Ele foi mais otimista. Mas mesmo no que ele preveu de otimismo, ele foi no rumo certo. Então, ele foca entre a especialização do trabalho e da produtividade. E ele vai falar, ele é o primeiro a falar que todo trabalho, o foco tem que ser no consumidor e não na acumulação de metal. A eficiência gerada pelo... Porque é o seguinte, presta atenção, ele vai usar a noção de barganha. O que é barganha? Barganha é o seguinte, a gente vai fazer um negócio, eu e vocês, e nesse negócio não é um negócio que um ganha e outro perde, é uma coisa que os dois possam ganhar. Então eu tenho aqui um toca-discos, que está na minha frente nesse momento, eu estou olhando. Eu vendo para um de vocês. Então, quando eu vendo, a ideia é que eu ganho e tu perdeu porque tu comprou. Mas não, porque você pode fazer com esse toca-disco uma festa lá no teu setor, só com os vinilzão, e nessa festa você também vai ganhar dinheiro dos outros que vão lá. Então, olha como a noção de barganha não é que um ganha e outro perde numa negociação, como todo mundo pensava no mercantilismo, né? Mercantilismo, quando eu estou gastando dinheiro, eu estou perdendo. Quando eu estou gastando metade preciosa, eu estou perdendo. Ele vai falar, não. O padeiro, quando ele faz o pão, ele não tá fazendo pão porque ele é bonzinho. É o egoísmo dele, ele quer ganhar dinheiro. Por isso que ele está acordando cedo, 4 da manhã, para fazer o pão, para bater aquele negócio, fazer o pão. Mesma coisa o cervejeiro, ele não está preocupado com a tua alegria. Aliás, na época, eles bebiam cerveja no almoço. Tanto que o Adam Smith, quando ele fala no livro, quando ele fala do almoço, ele usa o pão e a cerveja, né? Como exemplo. Então, eles bebiam cerveja todo dia, eu imagino. Pelo que está no livro, os caras almoçou, mete logo uma para dentro. Então, o que é que acontece? O trabalho gera valor das coisas e o egoísmo de cada um não é ruim, porque cada um buscando o melhor para si vai enriquecer o seu enriquecimento, ele acaba sendo distribuído socialmente. Então, quanto mais egoísta tu for, mais atrás dos teus interesses, mais, né? Quanto mais mesquinho mesmo, que o ser humano é assim, né? Segundo ele, o ser humano é interesseiro mesmo. Então, quanto mais ele vai atrás do seu interesse, mais você está ajudando a comunidade. Quando você for atrás do seu interesse, o ideal é que você
monte uma estrutura de trabalho, que haja uma divisão de trabalho, uma especialização, que assim você aumenta a produtividade e consegue ter um mercado maior. Por isso que ele vai ser contra qualquer tipo de barreira alfandegária, que a barreira alfandegária ela limita. Barreira alfandegária é imposto, né, brother? Limita até onde o mercado pode ir. Ele fala, estou aumentando o imposto, tu vai limitar o teu mercado, vai ser pior, doido. Então vamos tirar, vamos quebrar todas as barreiras alfandegárias. É claro que ele viveu numa época do seguinte, tu produz uma coisa aqui, tu põe num carro e um boi leva para vender ali, né? Um carro de boi. Não existia nem carro, pô. Não existia nem a locomotiva, não existia nem o motor a vapor, nem o navio a vapor. Então, quando ele está falando assim, olha, não tem que ter imposto nenhum, barreiras alfandegárias de preferência, porque ele viveu num mundo que tu carrega o bagulho que tu vai vender até o mercado, vamos supor, até outro lugar de navio. Mesmo que fosse para o Brasil, que fosse vender, tu botava no navio, demorava meses para chegar lá. Hoje é diferente, porque hoje você aperta num enter aqui, num botão aqui e vende uma coisa para qualquer outro lugar do mundo. Hoje, se acaba as barreiras alfandegárias, como a Smith sugeriu, rapaz, não dá nem para imaginar o que ia acontecer. Primeiro que toda a indústria brasileira praticamente, todo o comércio, tudo ia ter que vir da China, porque é impossível competir com a China. Tudo ia ter que vir da China. Então, por isso que ninguém faz isso. Nem o que se diz liberal mesmo, que é o Paulo Guedes, nunca vai fazer. Pelo contrário, ele aumentou a tributação contra a China justamente para evitar problemas. Assim como o Trump também, que foi presidente do país considerado mais liberal do mundo, que mais defende o livre mercado, mas lá eles protegem a indústria local de forma... Lá tem subsídio para a agricultura. Então ninguém no mundo faz isso mais, porque não dá. Porque realmente agora o mundo é pequeno, o mundo é digital. Pelo contrário, hoje em dia, o próprio Guedes ele estuda formas de taxar essa transação digital, essa transação virtual. Eles estão querendo é taxar, não é deixar, não é liberar tudo, não. Tá? Mas na época da Adam Smith, a Adam Smith estava certíssimo. Era muito lógico o que ele falava. Não tem por que ter barreira alfandegária, porque senão você impede. O comércio vai ficar só aqui no teu país, e aí tu não vai ter como crescer e criar mais mercado, entendeu? Para que tu vai aumentar a produtividade se não vai poder sair do teu país? Então que não tenha nenhuma barreira alfandegária, tá certo? Porque a gente possa vender para os Estados Unidos, que aí estava de olho no mercado norte-americano, né? Os Estados Unidos era o país mais rico fora da Europa já, tinha sido colonizado por puritanos, calvinistas ingleses, que era aquela galera que achava que ganhar dinheiro era indício de salvação da alma, de ir para o céu. Então, porra, esse povo era comerciante, né? A cultura deles era baseada no comércio. Tá bom? Então, olha, então a divisão do trabalho melhora a produtividade, a especialização faz uma única coisa e troca. Cada um faz uma única coisa, produz alguma. Especialização você pode entender também assim, voltando para o alfinete. A fábrica vai fazer só alfinete. Aí vai no mercado, vende esse alfinete. Com esse dinheiro, que é uma coisa boa, lógico, né? Porque com esse dinheiro você pode reinvestir ou pode esse dinheiro circular na sociedade. Circula na sociedade. Circulando na sociedade, todo mundo vai ser beneficiado com isso. Você compra outras coisas. Tu fabrica alfinete, mas tu não tem mais, como era antigamente, autossuficiência nas outras coisas. Tu vai ter que comprar carne, tu vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo. Então, esse dinheiro que tu ganha fabricando alfinete, ou se tu for um industrial, ou se tu for um operário, o dinheiro que você ganha de salário, né? Adam Smith também diz que burgueses, né, que depois o Marx vai chamar de burgueses e proletariados, têm interesses diferentes, né? E que é difícil conciliar. Ele fala, né? O interesse do patrão é pagar o máximo possível. Ou ganhar o máximo possível e pagar o menos possível, né? E o interesse do funcionário é ganhar o máximo possível e trabalhar o menos possível. Então ele fala, eles têm interesses diferentes ali que tem que ser equacionados ali, né? E o luxo também. O luxo, ele vai dizer que é bom. Se tu comprar coisa que tu não precisa, isso não é coisa ruim, como diziam na Idade Média, né? Que muita gente falava que o luxo, pô, tanta gente passando fome e tu vai luxar. Não, ele fala que o luxo é bom porque vai criar um novo mercado. Se tu quer só andar com casaco de peles, né? De vison,
Bom, se tu quer fazer esse luxo, é bom porque tu vai gerar um mercado para isso, que vai gerar uma produtividade. Então, presta atenção que o Adam Smith está sempre preocupado só com uma coisa: como gerar riqueza. É isso que ele quer saber. Por isso que o nome do livro é A Riqueza das Nações. As causas, né, da riqueza das nações. Que depois nem era esse o nome original, né? O Adam Smith ele era tão mercadológico já, tão lance de marketing, que na conversa com um amigo dele ele botou esse título para chamar mais atenção, né? Para dar um marketing. E olha aí o que eu botei. Não é a benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas a consideração que eles têm por seus próprios interesses. Então, o interesse é a mola propulsora da sociedade, é o que move cada um de nós. Tá certo? O que faz a gente estudar nesse momento, o que está fazendo eu dar aula nesse momento aqui são meus interesses, e o que está fazendo você estar assistindo a aula nesse momento são os interesses de vocês. E como eu botei aqui, as barreiras alfandegárias atrapalham a criação de novos mercados, então elas têm que ser todas derrubadas. Ele é totalmente contra a barreira alfandegária. Tá? O acúmulo de capital é o terceiro fator para o aumento da riqueza das nações. O primeiro é a divisão do trabalho e o segundo é o tamanho do mercado. O acúmulo faria com que as pessoas reinventassem o capital, reinvestissem, né? O acúmulo de capital faz com que se reinvista o capital, de forma a aumentar ainda mais a produtividade, alargar o mercado e a riqueza das nações. Parece que a Inglaterra seguiu essa sugestão, né, do Adam Smith, foi exatamente isso que eles fizeram. E um reino pequeno se tornou a nação mais rica do mundo, um século depois disso daí. E a mão invisível? Tá, eu coloquei aqui a citação, se vocês estão vendo aí, a única parte que ele fala sobre a mão invisível. Então, olha só, o indivíduo, ao preferir dar apoio à indústria de seu país, mais do que à estrangeira, se propõe unicamente a buscar sua própria segurança. Em este, como em muitos outros casos, uma mão invisível leva a fomentar uma atividade que não entrava nos seus propósitos. Então, se você bem notar aqui, ele não está usando a expressão mão invisível aqui como se você encontra nos livros didáticos. Qualquer livro didático que você pegar aí do ensino médio, que eu já dou aula há muito tempo, né? Eu estou quase 20 anos já nessa vida, sempre fala que a principal coisa para se entender da obra de Adam Smith é a mão invisível. E que a mão invisível é que o mercado se regula a partir de uma lei natural da oferta e da procura. Se tem muita banana, o preço baixa. Se tem pouca banana, o preço aumenta. Se tem muita procura de alguma coisa, o preço aumenta. Tá certo? E a verdade é que fica implícito no livro todo que realmente o mercado se autorregula, que o ideal é que não haja interferência ao livre mercado. Também outra coisa que ele não previu foram as formações de monopólio. A picaretagem. O Adam Smith não previu a picaretagem, a safadeza, né? Que existe muito no meio comercial e empresarial. Se ele tivesse previsto, ele poderia ter colocado um parêntese ali. Olha, tem que tomar cuidado com a picaretagem. Às vezes essa mão invisível pode não funcionar muito bem, porque os empresários podem se unir, monopólios, oligopólios, né? E muita coisa. Mas o fato é que, se não tivesse a picaretagem, né? Se o ser humano não fosse tão safado e corrupto como é, isso daí funcionaria, né? Ou teria mais chance de funcionar como Adam Smith preconizou. Então, escreveram um livro, A Mão Invisível de Adam Smith. Aí eu olhei o livro e falei, que livro é esse? Fui pegar o livro, quando eu vejo, é tipo os melhores momentos da riqueza das nações, sabe? Outra picaretagem fizeram tipo um resumo, os melhores momentos, sabe? Da riqueza das nações e botaram o título de A Mão Invisível só para vender a porra do livro. Tá? Então, o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Então, aí você vê também o individualismo típico do liberalismo, típico do pensamento liberal, tá bom? Então, você consegue entender aí que ele está falando diretamente aos mercantilistas, ao modelo econômico do mercantilismo. Tá certo? É isso que ele está, o sistema mercantilista. O sistema mercantilista era cheio de monopólios ou então de privilégios, ainda baseado em critérios de nobreza, sabe? Então, tem uma lei que ele cita que proibiram de
plantar. Foi proibido novas pessoas fazer vinho uma época lá na Inglaterra. É mais ou menos assim a lei. E a justificativa que o governo deu é que tinha já muita gente fazendo vinho e que ia dar problema se mais gente. Aí Adam Smith ele questiona isso, né? Provando que ele é adepto da mão invisível, apesar de só falar uma vez. Ele fala: não, se isso fosse verdade, quem é o cara que vai querer produzir vinho, sendo que já tem muita gente aí produzindo vinho? Isso não é, o mercado se regula. Se o cara vê que. Quem é que vai se meter numa empreitada, num negócio que está vendo que o negócio é ruim? Ele fala: não precisa intervenção do Estado para dizer isso daí, não precisa intervenção do governo. Tá certo? Aí é claro que depois vai se criar. O que acontece? Adam Smith está no comecinho da Revolução Industrial. Ele publica em 1776 ou 77. Marx vai publicar o Manifesto do Partido Comunista em 1848. Então Marx vai ver os próximos 50 anos. O que acontece nos próximos 50 anos? Aí ele vê a indústria crescendo e vê os problemas sociais que ocorrem ao redor da industrialização. Problemas sociais vinculados à urbanização e industrialização. Tá? Então ele vê a desumanidade ali do comecinho do capitalismo, né? A exploração, o trabalho de mulheres e de crianças, as condições de trabalho na fábrica, e é daí que ele vai, talvez tenha sido o motor que impulsionou ele a criar o que ele chamou equivocadamente de comunismo científico, né? Uma expressão infeliz de Marx chamar de comunismo científico. Então, o que acontece? Você tem que entender sempre, olha, o Adam Smith, ele viveu ali naquele círculo do iluminismo, sabe? Foi amigo de Voltaire, de Hume, e propôs ali uma teoria econômica que, mesmo ele nunca ter visto um computador, um celular, nunca viu um motor, nunca viu uma eletricidade, ele escreveu tudo isso daí, essas 600 páginas, à luz de vela. Mesmo assim, ele conseguiu entender a dinâmica do crescimento econômico e do comércio para gerar riqueza. Ele foi um pioneiro assim. É muito difícil você conseguir ver alguém tão pioneiro como foi Adam Smith no comecinho do capitalismo. Porque quando tu pode ler aqui A Riqueza das Nações, tu não vai achar que ele escreveu em 1700 e cacetada, e que um bicho desse nunca viu nenhuma energia elétrica na vida. Por isso que muito liberal moderno recorre a ele. Esquece, né? Acaba, não, bora baixar todas as... Eu vi muita gente falando isso nessas últimas campanhas, né? Tem que acabar com toda forma de barreira alfandegária. O cara não tem noção do que ele está falando, doido. Vai dar uma merda, isso ia dar uma merda imensa acabar com qualquer tipo de barreira alfandegária. E o Estado, então? Outra coisa, a expressão Estado mínimo não é usada nenhuma vez, né? Nem por Adam Smith, nem por ideólogos. Isso daí já é a galera de hoje, do futuro, olhando para lá e criar essa expressão. Eles só falavam que o Estado não devia atrapalhar o livre comércio. Aliás, qual era a função do Estado para Adam Smith? Segurança, ordem jurídica e educação. Uma coisa que também, hoje, não sei se os liberais concordariam. É muito comum falar que tem que privatizar tudo, né? Inclusive a saúde, a educação, tudo. O Adam Smith era contrário à privatização da educação, né? Na época, privatizar a educação, né, significava deixar na mão da religião. E para ele tinha que ser, a educação tem que ser um mecanismo de Estado, uma política de Estado. A educação tinha que ser pública. Tá bom? Então era só isso: segurança, educação. Bom, presta atenção que ele vivia numa sociedade muito mais simples do que a nossa. A nossa sociedade é muito mais complexa. Hoje a nossa sociedade ela pressiona direto o Estado para certas demandas, entendeu? Coisa que não acontecia na época. Não como acontece hoje. Tá bom? Então, quando começaram a trabalhar 16, 18 horas por dia nas fábricas, e gente morrer, e crianças e mulheres trabalhando em situações insalubres, começou uma pressão da sociedade para que houvesse uma regulamentação disso daí. As regulamentações, geralmente, elas são fruto da própria representatividade da sociedade. Entendeu? Chegou uma hora que os trabalhadores começaram a ser
né, indigesto, como dizia o Zé Pequeno, e começaram a pressionar, e vai surgindo uma legislação aqui, vai surgindo formas de controlar essa forma de responder à demanda da sociedade. E hoje em dia, na sociedade complexa do jeito que ela existe, é demanda para tudo quanto é lado. Ainda mais numa democracia liberal, uma democracia representativa como a gente vive, a gente elege pessoas para supostamente ficar defendendo interesses, né? Então, a gente elege um professor para defender os interesses do professor. Aí os professores vão querer regulamentação e proteção da sua atividade. Pessoal da enfermagem, elege. Pessoal da saúde. Todo mundo, né? Até gays, minorias, empresários também, crente, macumbeiro, e todo mundo quer defender o seu lado e fica pressionando o Estado para certa regulamentação. Então, a ideia de Estado mínimo ela é meio fantasiosa hoje, né? Agora, pelo pensamento liberal, é o seguinte: o livre mercado deve ser respeitado. O Estado não deve atrapalhar o livre mercado, senão ele vai atrapalhar ele mesmo. Tá bom? Então, o lance do liberalismo clássico é a defesa do livre mercado. Isso que une Adam Smith até o liberal de hoje. Tá bom? E a ideia de Estado mínimo é uma ideia vaga, pô. Porque o Estado mínimo, como assim? Vai acabar. O que é ser mínimo? Só é uma expressão, não existe do ponto de vista técnico. Olha, o mínimo é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É só uma expressão, como se fosse mais uma metáfora, né? Uma coisa meio vaga. O Estado mínimo é relativo. Tu sentar com 10 pessoas o que é Estado mínimo, o que é que tem que privatizar, o que é que tem que ser público. Alguns vão dizer, e a saúde, a educação? Vocês estudam numa escola do governo, do Estado, né? Bancada pelo Estado. Eu sou funcionário bancado pelo Estado. O Estado tem que ser mínimo, tem que acabar com isso daí, o IF tem que ser privatizado. Aí tu vai sentar, e aí? Mas e aí o trabalho, e as consequências econômicas, né? Muita gente aí, o IF é uma mola propulsora aqui da economia da região. Quase tudo que se tem aqui de agro tem o dedo do IF no meio. Não tem nem como, talvez, medir, né, se realmente é um gasto ou se do ponto de vista econômico a instituição dá o retorno. As universidades públicas, elas são alto gasto, mas elas dão o retorno. E se privatizar tudo? Na verdade, cada sociedade, não existe só um caminho, né? Cada sociedade escolhe o seu caminho. O Brasil escolheu o caminho da estatização do ensino. É um dos poucos países do mundo que tem um ensino superior amplo e gratuito. Um dos poucos países, né? Na maioria dos países, o ensino superior, pelo menos, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos até a saúde é privada. Os Estados Unidos seguiu um rumo e deu certo. Entre aspas, né? Muita gente fala que muita gente não gosta. Mas outros países seguiram outro rumo, entendeu? E também se deram bem, né? Não existe só um caminho, existem várias formas ali de lidar com isso daí. Beleza? Então, meus queridos alunos, deixa eu voltar aqui para o meu... Deixa eu fechar aqui. Vocês ainda estão aí?